Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais uma conversa sobre o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. E o tema de hoje vai ser meditação e yoga, tá? O quanto a gente tem de comprovação científica para os efeitos do yoga e da meditação. Especialmente hoje nós vamos conversar um pouco sobre um artigo científico que fala sobre o efeito no corpo físico, além da associação com emoções e mente, tá bom? Para isso, hoje nós teremos uma convidada muito especial, a professora Ana Amaral, que é professora de yoga. Ela é formada em engenharia de alimentos e é mestre em biotecnologia pela Universidade Estadual de Montes Claros, em Montes, e ela vai conversar um pouquinho conosco hoje sobre esse artigo científico, respondendo algumas das questões para acrescentar, abrilhantar essa nossa conversa, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Para começarmos, o título do artigo de hoje é o seguinte: intervenção no estilo de vida baseado em yoga e meditação aumenta a neuroplasticidade e reduz a severidade de desordens de depressão maiores. Um estudo controlado e randomizado. Esse artigo científico ele foi publicado no journal ou na revista internacional que tem como nome Restorative Neurology and Neuroscience, o que quer dizer neurologia e neurociência restaurativa, tá? Que foi um artigo que acabou de ser publicado, ou seja, esse ano de 2020, nesse mês que a gente ainda está conversando, ele está impresso, ou seja, em processo de prensagem, de publicação, tá? É um artigo quentinho, saído do forno, para nós podermos conversar sobre ele hoje. Muito bem, os autores dessa publicação são autores indianos, cujo, como de praxe, nós citamos o primeiro e o último autor. O primeiro autor é o Madhuri Torrhouse e o último autor é a Rima Dada, tá? E eles então trazem uma pesquisa clínica com pacientes para discutirmos sobre a efetividade do yoga e o efeito dele no nosso corpo. Muito bem. Para introduzirmos e conversarmos um pouquinho sobre esse assunto, vamos primeiro definir o que é o yoga, para aqueles que não têm muita clareza. O yoga é um tipo de intervenção física que é considerada também um tipo de terapia alternativa, mas é uma intervenção de corpo e mente, que não afeta somente um isolado. E possui vários estudos científicos comprovando sua eficácia e seus efeitos, tanto no corpo físico quanto na saúde mental. O yoga, então, é um estado de meditação que é composto por diversas subdivisões, que vai desde de posturas físicas, corporais, respiração, meditação propriamente dita, que é concentração, trabalho de pensamento e foco, concentração, e também a conexão de alma, digamos assim, tá bom? Bem, e nesse trabalho, então, os pesquisadores investigaram o papel da yoga na depressão e na neuroplasticidade. Acho que todo mundo já conhece, mas para ficar claro, a depressão maior, que é o nome que se dá, é aquela depressão que já está instalada e comprovada em um quadro um pouco mais grave, sendo um problema de saúde pública mundial, uma pandemia, tá? Hoje nós sabemos que de 9 a 36%, dependendo do local do mundo, da população possui depressão maior, ou seja, um quadro mais grave de depressão, tá? E nessas pessoas que possuem depressão, 60 a 80% dessa população tem uma chance maior de risco, maior de morte, ou seja, as chances de algum motivo levar
a perda de vida do nosso corpo físico são maiores em quem tem depressão, um quadro mais grave. E a depressão ela está associada com diversos fatores emocionais e fatores fisiológicos do corpo também. Então ela está associada com falta de vontade de fazer as coisas, baixa do humor, com redução da disposição, perda de memória e manifestações físicas, como mesmo problemas de saúde em todo o corpo, diminuição de neurotransmissores no sistema nervoso, que são aquelas moléculas e substâncias que levam a comunicação nos neurônios, nas células que fazem parte do cérebro e do nosso sistema nervoso. Então, eles são diminuídos, né, naquelas pessoas que têm depressão e assim por diante. Ou seja, a depressão afeta o corpo fisicamente, fisiologicamente. Tá? E hoje em dia, a principal forma de tratar a depressão são com os antidepressivos, que são medicamentos muito importantes, que são a primeira linha, a forma de ataque à depressão e que devem ser utilizados. Tá? Tanto é que nós vamos ver que esse estudo ele foi realizado em pacientes que estavam sendo tratados com medicamento tradicional. Além disso, foi associado o tratamento alternativo do yoga e meditação para potencializar e ter melhora de efeito, tá bom? Então é muito importante sempre fazer o tratamento tradicional associado com qualquer outro. Mas a grande questão é que os antidepressivos tradicionais, eles não têm efeito em todos os pacientes, tá? Até 1/3 da população responde, mas outros têm que buscar outras formas de tratamentos ou outros antidepressivos, né, para conseguir o efeito, para tratar essas depressões maiores, que são depressões mais instaladas. Tá? Então se faz aí muito importante esses estudos de uma busca de novas alternativas que sejam viáveis e efetivas, que funcionem para tratar a depressão. Ok, sabendo disso, nós falamos também no título que esse artigo fala de neuroplasticidade. Mas que é isso, professor? Que nome estranho, nunca ouvi falar de neuroplasticidade. Mas é uma coisa muito simples. Basicamente, a neuroplasticidade é a capacidade do nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, tá? De adaptar e se reorganizar toda a sua estrutura física, neurotransmissores e também sua função, o funcionamento do cérebro, tá? Em resposta a algum estímulo que seja interno ou externo, ou seja, qualquer coisa que afete diretamente o cérebro ou que afete o nosso corpo, tá? Interno ou externo a ele, modulando então a estrutura física e o funcionamento do cérebro. Ou seja, mudou o cérebro, é neuroplasticidade. Tá? Então, neuroplasticidade é essa adaptação e ela é importante nos tratamentos. Tá? Nós sabemos que durante a depressão nós temos uma redução da neuroplasticidade cerebral, ou seja, a depressão ela piora a adaptação do cérebro. E nós queremos técnicas e tratamentos que possam melhorar essa neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, se reorganizar tanto em função quanto em equilíbrio de neurotransmissores e de componentes de composição, tá bom? Muito bem, então acredito que sabendo agora o que é neuroplasticidade, a importância da depressão e o que é yoga, nós já conseguimos conversar um pouquinho sobre o nosso artigo científico, tá bom? Vamos nessa então, falar sobre ele? O nosso artigo científico, ele foi feito com uma metodologia de estudo controlado randomizado. O que isso quer dizer? Que a gente tem grupo controle e distribuição aleatória dos participantes. Foram 58 participantes estudados com depressão já confirmada, depressão maior confirmada, que foram divididos em 2 grupos. Um grupo que recebeu yoga, junto com os tratamentos convencionais de medicamentos, e outro que ficou recebendo somente os medicamentos, ou seja, continuou o seu tratamento como de praxe, tá bom? Então, esses 2 grupos. E aí, esses participantes, então, 58, foram divididos aleatoriamente nesses 2 grupos, e esses participantes foram, então, submetidos a 12 semanas de tratamento de yoga no grupo yoga, tá? Essas 12 semanas de tratamento foram compostas por aproximadamente 2 horas de yoga 5 vezes por semana, tá?
E esses tratamentos de yoga foram compostos por diversos tipos e componentes da yoga. Nós vamos denominar aqui, para ficar claro para quem tem curiosidade, tá? Asanas, que são os movimentos físicos de postura, onde a pessoa trabalha o corpo físico. O pranayama, que é a respiração, então depois de fazer o alongamento físico, tem o treino da respiração pranayama. A dhyana, que é a meditação propriamente dita, que é quando você entra em estado meditativo, em concentração, compondo um total de 120 minutos, tá, por dia de tratamento. Foram medidos, tá, tanto antes do início do tratamento, quanto depois das 12 semanas de tratamento, nos dois grupos, o que recebeu e o que não recebeu yoga, fatores no sangue, foi tirado sangue antes e depois, e foram medidos fatores relacionados à inflamação, marcadores que estão relacionados com o estresse oxidativo, que é o aumento de marcadores de envelhecimento e de degeneração do corpo associado com doenças, e também os marcadores de neuromodulação, tá? Ou seja, a neuroplasticidade quando ela acontece, ela solta, libera substâncias no sangue. E aí, esses marcadores de neuroplasticidade foram dosados antes e depois da realização dessas 12 semanas de yoga, tá? Para finalizar também, foram realizados questionários que avaliam a depressão maior, né, para confirmar a depressão maior, tanto antes do início do tratamento, quanto depois do tratamento nas 12 semanas, tá? Então, a gente teve aí dois momentos, antes do tratamento e depois das 12 semanas de tratamento, e dois grupos, um grupo que recebeu o medicamento tradicional mais yoga e outro que recebeu somente os medicamentos tradicionais. Vamos então agora conversar um pouquinho também com a Ana sobre os resultados que essa pesquisa e que esse estudo científico trouxeram para a gente, tá? E as implicações desses resultados para nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da nossa querida Ana Amaral, professora de yoga, né, mestre em biotecnologia, por nos brindar com a sua participação, com o seu conhecimento e grande experiência nessa arte milenar, tá bom? E eu gostaria, neste momento, de levantar algumas perguntas para que ela pudesse debater e conversar conosco. Bem, a nossa primeira pergunta é a seguinte: qual a importância da yoga e meditação para o controle da depressão e outros distúrbios de humor? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como o professor Sérgio já falou, eu me chamo Ana, estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, professor, muito obrigada a você que está nos escutando aí. Esse é um momento muito importante, trazer informações de qualidade, né, com embasamento científico e de uma forma, numa linguagem acessível para que várias pessoas possam se beneficiar com todo esse conhecimento que precisa ser realmente difundido. Eu, como professora de yoga e praticante, fico muito feliz de falar sobre esse tema de uma forma tão séria, embasada cientificamente, e também ter a possibilidade de falar sobre a minha própria experiência. Antes de entrar a fundo nessa pergunta e respondê-la, eu gostaria só de esclarecer uma coisa que normalmente é bem difundida e que às vezes causa uma série de confusão quando a gente fala yoga e meditação. Muitas pessoas pensam que yoga e meditação são coisas distintas, mas na verdade a prática de yoga é uma prática meditativa. Pelo menos deveria ser, assim, se a gente seguir determinado método, né? Então, eu gostaria de falar de vocês, quando eu me referi à prática de yoga, vocês entendam que é uma prática meditativa. O yoga é um tipo de meditação. A meditação faz parte do sistema filosófico do yoga, tá bom? Combinado? Então, sobre a nossa primeira pergunta, falar sobre a importância do yoga e meditação para controle da depressão e outros distúrbios de humor.
né? Eu vou falar yoga, mas vocês entendam que é yoga. Yoga é meditação. Falar desse tema é importante. Quem é praticante de yoga sabe, sente os benefícios que a prática te traz. E às vezes são benefícios imediatos e às vezes são benefícios que a gente percebe ao longo do tempo, com a regularidade, ao realizar as técnicas. Então, a sensação de bem-estar, a prática muitas vezes desperta uma interiorização, reflexões sobre a sua própria vida. Então, a prática de yoga é um caminho de autoconhecimento. Autoconhecimento da potencialidade do seu corpo, de como você se coloca no espaço, como você utiliza os seus recursos, como você utiliza a sua voz, a sua fala, né? A sua audição, a sua visão, qual o direcionamento da sua atenção. Então, tudo isso faz parte da prática de yoga e da nossa vida. Então, essa sensação de bem-estar, ela é percebida, né, pelos praticantes, que conforme também a filosofia do yoga, a gente vai entendendo o nosso corpo como um lugar que a gente precisa cuidar. Então a gente passa a observar o que faz bem e o que não faz bem de uma forma mesmo assim bem, digamos, intuitiva, bem visceral. A gente começa a entender e a escutar as demandas do nosso corpo. E o que a ciência vem comprovando então em relação a isso? Alguns estudos científicos já comprovaram que realmente a prática de yoga ela diminui de forma significativa os níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. E nós sabemos que um indivíduo submetido a estresse excessivo, aquele sentimento de lutar ou fugir, e às vezes é desencadeado, né, pelas exigências, pelo estilo de vida contemporâneo. Então, um indivíduo que, resumidamente, não consegue relaxar, não consegue relaxar mesmo seria a palavra, ele está submetido sempre ao estresse, ele tem um estresse oxidativo maior no corpo e ele tem uma resposta fisiológica a isso também, que pode desregular o sistema imunológico, o sistema hormonal, e inclusive a redução, né, do comprimento dos telômeros, que está relacionado à longevidade da vida daquele indivíduo. Então já tem estudos que comprovam isso. E esse estudo de hoje, ele comprovou, ele estudou também indivíduos que praticaram yoga ao longo de 12 semanas e um grupo controle, né, que não praticava, e testou diversos biomarcadores que estão relacionados a rotas de neuroplasticidade do nosso corpo. E realmente teve uma resposta significativa de aumento de alguns biomarcadores. Então isso é um indício de que realmente a prática de yoga, ela pode sim modular essa neuroplasticidade do corpo. Então a ciência vem comprovando alguns efeitos, diversos efeitos fisiológicos que essa prática ela pode favorecer tanto indivíduos saudáveis como também pessoas que estão com depressão e que possuem distúrbios de humor. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: considerando a sua experiência e os achados do presente estudo, você acredita que o yoga pode modular de fato o corpo e a mente? E sobre a segunda pergunta, se eu acredito, se a prática de yoga realmente pode modular corpo e mente, eu realmente acredito nisso, pela minha experiência. Isso acontece comigo e é muito assim gratificante saber que tem pessoas, cientistas que estão estudando e que estão comprovando, né, conforme determinada metodologia, realmente essa resposta do nosso corpo. A prática de yoga é uma prática que fala sobre percepção. E a pessoa, o indivíduo, ele tem a sua experiência que é única. Então, é até interessante falar disso, que existem diversos tipos de meditação e às vezes a gente pode mensurar biomarcadores, a gente
percebe que realmente teve um efeito fisiológico, mas a experiência em si humana, ela pode ser bem diferente de um indivíduo para o outro. Então, quando eu falo que eu acredito porque eu vivencio isso. E a prática de yoga refere-se à percepção. E os textos que embasam a filosofia do yoga, né, alguns textos que eu estudo, que são do Tantra, que embasa o Hatha Yoga, que é mais ou menos da época ali medieval, ele vem falar da prática de yoga como um processo de percepção. Então a gente faz essa mudança, essa desconstrução e construção, né, de tudo que acontece conosco, com as nossas experiências, com a nossa história. Então os textos falam disso de uma forma simbólica, uma forma utilizando a mitologia. Eu acho que é super interessante estudar sobre isso também. E a prática de Hatha Yoga, que normalmente é a mais difundida aqui no Ocidente, no Brasil, inclusive é a que eu pratico, ela vem falar que o yoga é a junção da potência com consciência. Então, da gente entender esses efeitos no nosso corpo e saber utilizar essas ferramentas da melhor forma. Isso é modular corpo e mente. Então, eu acho muito bonito na prática dos nossos asanas, né, como o nosso corpo todo está interligado. Hoje já tem um estudo bem legal sobre a fáscia, sobre como a prática de yoga ajuda, né, no funcionamento da fáscia. Então tudo está interligado. E além disso, além do corporal, do fisiológico, a prática de yoga, a prática do yoga, ela incentiva muito esse olhar individual do processo de cada indivíduo. Então, de você ter ciência da sua vida e de você compreender os seus próprios processos. E a nossa terceira pergunta é a seguinte: quais novas perspectivas os achados, os resultados deste estudo abrem para a meditação e para a pesquisa e ciência? E sobre a última pergunta, quais novas perspectivas esses achados abrem para a meditação e para a ciência? Eu acredito que esses estudos vêm realmente para clarear, para demonstrar como isso se dá no corpo, mente humana e para demonstrar que a meditação ela é um caminho para o autoconhecimento e para a saúde e bem-estar do ser humano. Então, no nosso sistema, o Sistema Único de Saúde, as práticas integrativas elas já foram incluídas, mas eu acho que vem para realmente colocar em prática e possibilitar para a população, para a saúde pública, essas ferramentas para o autoconhecimento, para a saúde, para o bem-estar, até mesmo para redução e para melhora de doenças, né, como a depressão e outros distúrbios. E então acho que é um caminho mesmo da ciência, dos hospitais estarem utilizando essas técnicas tão bonitas, essas técnicas que nós precisamos ter um respeito cultural sobre essas técnicas, né? Essas técnicas que são antigas, algumas muito mais antigas, outras nem tanto, mas válidas, né? Que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Então acho que é mesmo a inclusão e a possibilidade da gente colocar isso de uma forma mais acessível para a população. Eu agradeço demais, imensamente a oportunidade. Me chamo Ana Amaral. Qualquer dúvida, entre em contato, né? Eu oriento as aulas pelo Bem Yoga. Vou ficar super feliz se você quiser compartilhar comigo. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu estou no Instagram lá, @BemYoga. E sejam super bem-vindos. Espero que vocês aproveitem muito dessas técnicas. Beijo. Muito bem. Como bem discutido e como já avaliado, os principais achados deste estudo mostraram que a prática de yoga associada aos tratamentos convencionais
reduziu estresse oxidativo, que gera diversos danos no organismo, reduziu os marcadores de inflamação do organismo e aumentou a neuroplasticidade, os marcadores no sangue da neuroplasticidade. E quando comparado aos questionários de depressão maior, a prática de yoga associada ao tratamento convencional mostrou uma melhora do quadro de depressão, reduzindo os níveis de depressão maior mensurados, tá? Ou seja, de fato, na prática, a yoga vem trazer esse resultado associado a vários achados, tanto físicos quanto no nosso corpo, né, físico, quanto na nossa mente, quanto nas nossas sensações. Bem, acredito que qualquer pessoa que tem acesso a alguém que faz ou já fez yoga e outros tipos de meditação vai poder, em uma pequena conversa, corroborar esses achados que foram comprovados cientificamente. A grande maioria dos praticantes de yoga relatam uma melhora do humor, uma melhora da concentração, melhora da disposição. É claro que, especialmente quando a gente está depressivo, é necessário ter força e decisão para ir, porque muitas vezes nós não temos a vontade tradicional de sair de casa, de fazer o que precisa ser feito, mas nós sabemos que temos que fazer algo. Então, cabe a nós ter iniciativa. E se você convive com alguém que tem depressão, mas você não tem, tente dar força e apoio sem julgar, sem condenar. Porque, como nós já vimos, a depressão é de fato uma doença que não é só psicológica e mental. Ela é uma doença que afeta todo o corpo físico. Então, nós temos que, em conjunto, a sociedade, família, pessoas, considerando o nosso ser como um todo, tratar e auxiliar a cada um para que juntos a gente melhore esse nosso mundo, né? Com mais amor, com mais empatia, se colocando no lugar do outro para que a gente evite passar por frustrações e problemas, porque toda vez que nós fazemos algo aos outros que pode prejudicá-lo sem considerar as consequências, nós acabamos em algum momento colhendo os frutos daquilo, tá bom? Então, eu fico muito grato pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Estou ao dispor para continuarmos trabalhando esse nosso quadro de ciência e espiritualidade. É muito importante para nós que trabalhamos com pesquisa trazer para a população em uma linguagem acessível, para que todos possam compreender a importância que a ciência, que a revolução científica, que a pesquisa tem na vida de todo mundo, porque não impacta somente a vida da faculdade, da universidade, do instituto de pesquisa. No fim, os resultados vêm para toda a sociedade e para o mundo. Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.